vamos conversar a respeito de um tema que acabou sendo repetidas vezes solicitado aqui, né? Que acaba sendo aquela questão da refeição livre. E aí, vale a pena? É bom? É legal? É interessante em qual sentido? O que realmente a gente ganha com tudo isso? Então, vamos ser bem simples e bem direto, como sempre eu gosto de ser, e eu acho que é sempre uma das maiores virtudes que eu posso estar contribuindo com vocês. Tolice. Se você acredita que uma refeição livre vai incrementar no teu corpo uma característica positiva, tolice mesmo. E pode ter sido dito pelo teu coach, pode ter sido dito pelo seu treinador, pelo seu nutricionista. Tolice, quando a gente fala no aspecto teórico da coisa. Quando a gente fala no aspecto prático, existem outras relevâncias que a gente precisa levar em consideração, como, por exemplo, o bem-estar da pessoa, como a alegria que a pessoa vai ter após aquela refeição. A gente pode até falar um pouquinho da motivação que tudo aquilo irá causar nessa pessoa. Até porque todo esse processo de melhora metabólica, todo esse processo de sensações maravilhosas advinda de uma refeição livre, ela talvez esteja muito linkado à característica do fisiculturismo, que tem toda aquela, vamos dizer assim, exigência da dieta. Aquele cardápio que acaba sendo, às vezes, muito apertadinho, onde o teor de carboidrato costuma ser bem baixo. Opa, peraí. Começamos a falar de baixa calórica e baixa de carboidrato, obviamente que a gente está falando de uma queda metabólica, até porque a deidosinase, que acaba sendo o responsável pela conversão do T4 em T3, que é o hormônio da tireoide ativo, começa também a baixar, ou seja, o seu hormônio tireoidiano, que é tão importante para questões metabólicas, ela está totalmente suprimida perante aqueles níveis que talvez seriam normais. E mediante a isso, você tem também aquela baixa, até de autoestima, eu posso falar assim, para treino. Até porque os níveis de carboidrato um pouco mais altos corroboram e muito para uma sensação de bem-estar que é principalmente utilizada durante o treino. A energia, ou seja, nós vamos ter reserva de glicogênio, nós vamos ter ATP, nós vamos ter força suficiente para causar um impacto maior no músculo e gerar uma ruptura, vamos dizer assim, uma microlesão, um dano na musculatura, né? Como seria uma informação mais correta, ou seja, nós vamos causar uma desnaturação dessa célula e nós vamos causar uma característica de sinalização de hipertrofia via de mTOR, via de AKT, fosforilização de todos os marcadores hipertrófico, da P70, ou seja, nós vamos ter várias e várias oportunidades comendo bem para que essa resposta aconteça. O caso é, quando a gente não come o necessário, quando a gente está comendo um pouquinho menos e quando a gente acaba fazendo talvez um refeed, que a gente vai lá e extrapola num teor calórico absurdo, comendo besteiras, guloseimas do tipo hambúrguer, pizza e coisas do tipo, por que esse tipo de informação calórica, repleta de gordura e até de carboidratos de uma qualidade não tão boa, seria melhor do que um prato maior de carboidrato, um prato maior de batata, um prato maior, digamos assim, de um churrasco, uma boa carne? Em qual mundo as pessoas estão dizendo que essa proposta alimentar vai ser melhor do que esta outra? Ou seja, aonde essa concentração de gordura tão alta seria melhor do que aquela refeição de carboidrato, digamos assim, um pouco mais limpa? Apenas em uma, na demanda calórica. Isso mesmo, quando você precisa de um aporte calórico altíssimo e você não conseguiria consolidar esse aporte apenas com carboidratos mais limpos, proteínas de melhores qualidade, a gordura acaba sendo uma fonte importantíssima para a nossa composição muscular. Ótimo, então quando a gente fala da importância do ganho de massa muscular, a gente fala em proteína. E detalhe, quando a gente fala em proteína, a gente fala do diferenciador da proteína para os outros componentes, carboidrato e lipídio, que seria o que? O componente nitrogenado. E aí, é muito interessante que a gente entenda assim, nós temos a necessidade de absorver uma quantidade proteica maior, tendo em vista que a gente está consumindo um pouco mais de proteína, a gente quer
obviamente que essa quantidade de proteína seja absorvida. Mas como é que a gente consegue saber o quanto que a gente está realmente absorvendo de tudo isso? Quando a gente faz uma conta meio simples e até arredondando um pouquinho mais, em torno de 1 grama de nitrogênio vai equivaler a em torno de 28 gramas de proteína, alimento, 28 gramas de proteína. Para cada 1 graminha desse de nitrogênio, ou seja, para cada 28 gramas de proteína, nós vamos precisar da ordem de 100 a 200 calorias de alimento que não são proteicos. Ou seja, para a gente fechar essa conta, a gente precisa de um nível alto de carboidrato, alto de gordura. E aí que a refeição livre talvez possa ser interessante para uma pessoa que está com uma demanda proteica bem mais alta, mas por ter uma exigência muito maior, advinda de um treinamento ou até de um tratamento hormonal, que isso sim aumenta a demanda e a necessidade proteica, ou seja, para níveis maiores de